Pessoal, quero convidar aqui o professor Rafael Sobreira, vai estar ministrando aqui uma aula de filosofia para vocês. O professor Rafael é parceiro da gente também, aí nas lutas sociais, e é bom tê-lo aqui conosco nessa segunda edição do Aulão Show de Enem. Gente, tem coisa que não tem como eu explicar para vocês, é só o dia a dia, é só a construção do dia a dia, das amizades, que vai construindo, sabe, tudo isso. Na sociedade, quando a gente vai se relacionando com as pessoas, geralmente a afinidade nas pautas, nas lutas, elas fazem com que as pessoas estejam mais próximas, né? E Rafael é uma dessas pessoas. A gente não está ali todo dia sentando, conversando, mas nós temos afinidade, pautas em comum, principalmente uma sociedade mais justa. Essa é a nossa luta. E essa justiça de uma sociedade igualitária para todos, com oportunidade, ela se faz de diversas mãos, por diversos caminhos. É na Câmara Municipal, mas também é dentro da sala de aula, é no grupo de amigos, na rua. É assim que a gente constrói uma sociedade melhor. E é isso que nós queremos, que vocês absorvam. Entendeu? Indiferente de onde estiverem, façam com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Isso é possível até comendo pastel com a galera lá na pracinha. É possível, a gente estar lutando por dias melhores. Então, o Rafael é um desses amigos que nós estamos juntos aí nessa luta. Ele na sala de aula, no programa dele lá, como é? Conversas com o Jovem Professor. A gente no espaço da comunidade, na Câmara, estamos sempre trazendo essa visão crítica, tá bom? É isso que nós queremos de vocês, viu? Visão crítica, vamos ajudar a construir essa sociedade. Vamos deixar de conversa com vocês agora o professor Rafael Sobreira. Bom dia, pessoal. Agradecer ao Michel Martins e ao Bruno pelo convite, né, de estar aqui. E ter a oportunidade de dialogar com vocês, né? Sempre é uma ótima oportunidade de olhar na carinha de vocês. Eu me divirto demais aqui. Eu estava ali sentado ali ansioso ali já para mim, porque o momento de conversar com vocês, né? Não é à toa que eu tenho um programa chamado Conversas com o Jovem Professor, né? Apesar do professor não ser mais tão jovem, mas a juventude vem de dentro, né? Já dizia a música lá do Chaves, né? A questão principal, gente, hoje nós vamos conversar a aula sobre filosofia. Eu sou formado em História pela URCA, em Mecatrônica Industrial pelo IFCE, formado em Língua Inglesa pela Uninta, pela Estácio, né, e pós-graduado pela Uninta em Docência no Ensino Superior. Atualmente eu dou aula, eu estou lecionando no ensino médio pelo Miguel Saraiva de Grangeiro e pelo Honório Feliciano, também de Grangeiro, no município. Né, e podemos dizer que eu estou, né, incluso dentro dessa área das ciências humanas, né, das ciências, e principalmente, mais importante, na questão do ensino público. Eu trabalhei durante 8 anos no Colégio São Raimundo Nonato, aqui de Vaz Alegre, e é o ensino privado. Apesar de ser um ensino muito parecido, né, ao público, mas era um ensino privado. Esses anos que eu estou no ensino público têm me mostrado uma realidade muito diferente da que eu estava acostumado, e isso trouxe uma perspectiva muito maior para mim. Pessoal, deixa eu pegar aqui um negocinho aqui, né? O ensino de filosofia, né? Hoje vocês devem saber que o Enem ele não tem separado por áreas, né? Não é história, geografia, filosofia, não. É as ciências humanas e aplicadas, né? As ciências humanas, né? Elas se misturam dentro do Enem como um todo. Então a gente acaba tendo que diferenciar um pouco o que é cada coisa, mas ao mesmo tempo elas são muito interdisciplinares. Então, sempre que eu estou falando aqui, como eu sou formado em História, em Língua Inglesa e etc., mas ele está tocando a filosofia. E eu gosto de falar uma coisa, né? Assim, nada contra, sempre apoio meus colegas professores, principalmente os professores das ciências exatas. Mas muitas aulas, muitos conteúdos das ciências exatas, eles não tocam diretamente ao nosso dia a dia. Por exemplo, por que eu preciso calcular, né, a velocidade de uma bala que viaja, assim, né, convenhamos aquilo para o nosso dia a dia, né, você vai ter sentido se você for para a sua área específica. Mas as ciências humanas, elas tocam o nosso dia a dia a todo momento. As discussões filosóficas, históricas, geográficas,
como vocês viram com a professora Catiana aqui ainda agora, tocam o nosso dia a dia, elas regem as nossas relações sociais. Então, é importantíssimo a gente não só entender dos conceitos, né, e dos conteúdos das ciências humanas, como respeitar ao máximo esses conteúdos, essas discussões. Até porque nós vivemos uma época muito complexa na nossa história. Política, geopolítica e, em geral, que é a ignorância, né, a falta do conhecimento histórico, geográfico, filosófico e social. Hoje nós vamos ver aqui alguns conceitozinhos, né, para vocês entenderem o que é a filosofia, né, em geral, onde ela nasceu, e qual é o sentido de ainda falar de filosofia até hoje. Mas, de início, tem muitos professores que têm aulas didáticas, né, trazem a abertura e musiquinha, não sei o quê. Eu sou mais aquele cara pragmático, né? Eu gosto de trazer algumas dicas, né, para vocês, falar, né, principalmente sobre a prova do Enem. Eu gosto de dizer que a prova do Enem, pessoal, começa antes de vocês pegarem na canetinha para fazer a prova. A prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, ela começa, né, quando você tem aquela capacidade de interpretação, porque ela vai tentar pegar você pela interpretação. Né, as duplas negativas, né, como o exemplo da frase ali que fala assim, ó, menos fácil do que falar sobre o assunto é deixá-lo escuso. O que ele está querendo falar com isso? Está querendo falar que é difícil falar sobre algo, só isso. Eu poderia ter falado dessa forma, é difícil falar sobre o assunto? Poderia, mas ele decidiu, né, falar de forma mais bonita, rebuscada, e isso pode aí já começar a atrapalhar na interpretação de vocês, que é um grande problema do Enem. Né, no Enem, vocês vão perceber, tem alguns novatos, quem já é veterano no Enem, que a primeira batalha no Enem é você terminar a prova. Você conseguir ler todo o conteúdo da prova, chegar ao final. Muita gente chega na metade, um pouco mais da metade, depois sai chutando tudo, e isso é um prejuízo enorme para a nota de vocês. Né? Porque a maneira que o Enem é feito, a maneira que o Enem é redigido, ele sabe se você chutou ou não chutou. Ele tem maneiras de conseguir descobrir por técnicas lá na hora da correção se você chutou determinada questão ou não. As questões são embaralhadas, você tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Então, quando você chuta uma questão fácil porque nem leu e erra aquela questão e acertou uma questão mais difícil anterior, ele vai dizer, ó, essa questão foi chutada. Ele tem esse pensamento, nessa diretória de que o conhecimento ele tem um grau, né, e se você errou uma questão fácil, mas acertou uma difícil, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, a interpretação, a leitura do texto, né, é importantíssimo para o Enem. Então, vocês tentem, né, isso a gente sabe que demanda uma prática muito grande, a leitura e a interpretação demanda uma prática muito grande. Tinha uma amiga minha, a Luísa Carina, que ela lia um livro por semana. Em 3 dias ela lia um livro, e eu ficava como pode, né? Mas é da prática. Né? Ela lê, ela entende, ela tem conhecimento, e ela consegue interpretar aquilo muito rapidamente, às vezes até com a leitura de skimming, né, rapidamente, mas eu não tenho esse poder, né, tem questões biológicas também no meio. Né? Mas a primeira dica é essa aí, a interpretação. Né? Eles vão tentar pegar você pela interpretação, até porque eles vão citar autores, né, vão citar pessoas que escrevem dessa forma. Né? Como o próprio Eric Hobsbawm, que é um dos meus autores favoritos de história, ele escreve de forma difícil, ele escreve de uma forma um pouco complexa. Então, você vai precisar um pouquinho de leitura, de interpretação aí. Outra coisa, né? Não caia no jogo do desespero, no jogo psicológico, no desespero do outro. Concentre-se no seu mundo, pessoal. Façam de tudo para não perderem a concentração no dia da prova. Chegou no dia da prova. Né? Gente que leva uma sacola de bombom, de chiclete, de xilito, de água, de todo mundo para ficar comendo lá na hora. Gente, o Enem são 4 horinhas da sua vida, para você decidir a sua vida, o amor do seu pai e da sua... Não, brincadeira. 4 horinhas da sua vida. Não precisa você estar passando, eu vou morrer de fome, porque... Não, gente, não vai morrer de fome. Pelo contrário, né, os biólogos dizem, quando você está com a barriga vazia, você fica mais atento. Quando você está no estado de fome, você fica mais atento, mais acordado. Se você encher seu bucho, dá logo aquele sono, aquela preguiça. Por quê? Porque biologicamente seu corpo está dizendo, comeu, vá dormir. Né? Então não comam, gente. Não. Essa historinha de mascar chiclete dá concentração. Não dá, só vai lhe atrapalhar. E principalmente atrapalhar o outro, que é o que vai acontecer. Vocês vão perceber que quando vocês estiverem na sala, silêncio absoluto, todo mundo caladinho. Um pouco mais começa ali atrás.
Gente, isso é, na minha cabeça, pelo menos, isso é insuportável. Tira a minha concentração de uma forma e tem gente que faz isso de propósito. Tem gente que sai no começo da prova, que não aguenta nem começar a fazer a prova, então já começa o jogo ali. Né? Já começa ali a peneirar, né? A famosa peneira já começa ali. Então, vão com vocês, vão no jogo de vocês, se concentrem. Aí é complicado, aí é difícil. Mas concentrem-se, pessoal, concentrem-se. Não vão levar barra de chocolate, xilito, não. Levem só o básico. Levem uma garrafinha d'água para você beber ali, para você matar a sua sede. Até porque se você beber água demais, é precisar ir no banheiro, aí já vai outro mal-estar, né, para você sair, uma pessoa no seu pé. Então, assim, façam de tudo para aquelas 4 horinhas que vocês têm com a prova ser você e a prova. Você, Deus e a prova, né? Para vocês conseguirem ter um bom desempenho. Então, olha só, o meme ali. Já faz 2 horas que você está com a mesma prova, com a prova na mão e ainda não saiu da primeira questão. E aí você começa a bater aquele desespero. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Às vezes você sabe a questão, mas devido a essas questões que a gente falou aqui, da falta de concentração, da falta de experiência mesmo, você acaba não conseguindo entender a questão, e aí você vai, e aquilo vai virando uma bola de neve, e aí você vem aquele desespero. Não, calma, para, respira. Né? Não é assim. A nossa mente é a nossa pior inimiga às vezes. Você sabe, vocês estão estudando, vocês estão aqui, né? Vocês estão estudando, prestando atenção, vocês passaram anos se preparando para isso. Então calma que dá tudo certo, não precisa se desesperar. E leiam as questões. Né, leiam as questões. Às vezes tem questões que vocês não precisam ler, então você pode pular direto para o enunciado. Eu gosto de fazer isso às vezes. Né? Se eu vejo uma questão que tem um texto muito grande, eu pulo direto para as respostas. Porque às vezes a resposta tem um enunciado, tem um texto orientador, o enunciado da questão e as perguntas. Às vezes vocês estão preparados o suficiente para não precisar do texto de enunciado, né? Do texto explanatório. Então você já responde direto, ganha ali uns 5 minutos ou 10 lendo um texto. Então vocês vão direto lá, dão uma olhadinha, ó, dá para responder? Não, dá não, então vou ler. Dá para responder? Deu, vamos embora. Né? E, principalmente, né, pessoal, não se detenham muito em questões que vocês não sabem. Se sabe, marca. Se não entendeu direito, lê novamente. Se não sabe, não adianta ficar se detendo na questão que você não sabe. É perda de tempo, você vai perder concentração, você vai perder energia mental, e aí lá no final você vai ter que pular questões e marcar questões na doida, como diz a história, porque você perdeu tempo no início. Então, vão para onde você sabe, faça o que você sabe. As médias do Enem hoje em dia, né, 600, né, 500 são médias altas, apesar de que o máximo é 1000. Mas 500 a 600, né, já são médias altas em comparação às outras. Por quê? Porque você faz o que você sabe. Muita gente não conseguiu fazer mais 200 pontos porque pulou, marcou, saiu marcando questões, não deu tempo. Então, leiam as questões. Se sabe, marca. Se não sabe, vai embora. Não ficam se prendendo, não. E aí, a prova é extensa. Que pena. Lide com isso. Deal with it. Lide com isso. É extensa e vai ser. Não é esse negócio, professor, mas é injusto. Né? Eu tenho um meme, eu criei um meme na minha escola, que é, isso é injusto. Toda vida que o aluno tem algo que ele não gosta, né, que ele não quer fazer, ele diz que é injusto. Mas, na verdade, gente, a vida é injusta. O mundo é injusto, vocês estão sendo submetidos aí ao moedor todos os dias. Vocês têm o quê? Que reclamar que é injusto? Não, tem que se fortalecer para sair mais fortes disso. Para que depois vocês possam lutar. Se quer mudar isso, gente, temos que chegar lá em cima. Temos que chegar lá nas cadeiras do Enem para poder mudar. Mas a realidade é essa e a gente tem que lidar com isso. Indo para o Enem e voltando para o Enem. E isso é mesmo, a gente volta arrasado. Você não está andando, você está andando assim, onde é que eu estou? Chega em casa igual aqueles bebês que vai teleguiado. Né? Porque é isso, você gastou sua energia mental. Gente, 60% da nossa energia, do nosso corpo, é gasto pelo nosso cérebro. Então você ali desgastou-se mais do que se você tivesse jogado uma partida de futebol. E é desgastante mesmo, mas vocês têm que estar preparados para isso. Durmam bem no dia anterior, né? Esse negócio de estar no celular até não sei que hora, eu estou nervoso, desliga o celular, beba uma aguinha, vá ler um livro, alguma coisa, mas saiam no celular, não dormir meia-noite, né, gente? Não. Tenham essa consciência, descansem o corpo de vocês, porque a mente descansa junto. Pronto, então... espero que essas dicas sirvam para vocês, né? Já vai dar aí uma vantagem grande a vocês. Garanto a vocês que se vocês seguirem essas dicas, vocês já vão ter muita vantagem em cima da maioria.
Porque hoje é isso, né? Eu não gosto dessa lógica de concorrência, mas infelizmente o mundo é concorrido, né? Não temos vaga para todos, não temos vaga para quem quer entrar na faculdade, né? E você tem que concorrer com milhares de pessoas, vocês têm que concorrer a uma vaga. Então, quando você está preparado para concorrer a essa vaga, você tem uma vantagem. E esse momento aqui, essas dicas que eu dei para vocês já são uma grande vantagem. Então vamos lá, gente, falar sobre filosofia. A filosofia é chamada também de mãe do método científico. Então ela é a mãe de todas as ciências. A gente vai pensar, né, lá agora 2.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, né, épocas onde o método científico não existia ciência, não existia. Então a gente vai lembrar, pensar em povos, né, em pessoas que pela primeira vez pararam para pensar na natureza. Eles pararam para entender o seu mundo ao seu redor. Antes, né, da filosofia, antes do que a gente chamava de período pré-socrático, né, que aí a gente vai dividir a filosofia entre período pré-socrático e socrático. Pré, antes de Sócrates, e socrático, depois de Sócrates. Antes disso, o mundo era explicado pela mitologia. A vida ela era explicada facilmente. Por que chove? Porque tem um Deus lá em cima que vai jogar uma aguinha e a gente vai pedir a ele para ele mandar água e está tudo bem. Por que é que fulano morreu? Não, porque tem um Deus lá que é o da morte, ele vem lhe buscar e tal, e você vai para o lugar tal, que é assim, etc. Por que esse cara é o rei? Não, porque ele foi coroado por Deus e Deus... Então tudo era explicado pela mitologia, e tinha histórias mitológicas que traziam morais históricas, morais sociais para essas pessoas se manterem naquele contexto. Mas a partir de certo momento, né, um tal de um Tales de Mileto, né, ele começa a explicar o mundo agora de outra forma. Ele vai pensar logicamente, ele vai sair da explicação mitológica e vai começar a ver os fenômenos físicos, né, a chamada physis, a natureza. A natureza, então ele vai estudar a natureza, ele vai estudar os fenômenos, como acontecem, e vai dar explicações àquilo de forma racional. Então, essa explicação racional, né, foi começada, né, no período chamado de período pré-socrático. É o período onde se explica a natureza a partir do pensamento racional. Houve um rompimento com a mitologia, né, e eles pensavam, né, nos 4 elementos. Eles percebiam pela observação que a vida, o mundo se transformava a partir de 4 elementos, que era a água, o fogo, a terra e o ar. Então esses 4 elementos existem aqui, eu posso tocar, e a partir deles eu crio outras coisas, eu crio o mundo ao meu redor. O fogo ele destrói, né, mas ele esquenta, né, a água é necessária para a vida, né, a terra também necessária para a vida, e o ar, né, eles já entendiam que existia alguma coisa, né. Então esses 4 elementos eram pensados dessa forma. E aí foi também nesse período onde se descobriu o átomo, descobriu entre aspas, né. Como assim descobriu o átomo? Eles pensaram, de repente, 2 caras chamados Lécipo e Demócrito, eles estavam lá e de repente começaram a quebrar, né, uma pedras, né, quebrou uma pedra em 2, depois esse pedaço em 2 quebrou em mais 2, e foi diminuindo, e eles começaram a pensar, até onde eu posso quebrar essa pedra? Qual o menor pedaço que eu posso quebrar? Vai chegar um momento onde eu não vou poder mais quebrar. Então eles deram o nome de átomo, é a menor unidade de matéria. Óbvio que a ciência, como ela é, como a gente conhece, o método científico vai se superando. Ele vai descobrir que o átomo realmente existe, mas ele tem uma outra formação. Mas lá, pela observação filosófica, eles perceberam e descobriram que existia uma unidade única de matéria que cria, que gera e que monta todas as coisas. Então foi no período chamado de pré-socrático, é um período ligado à natureza, ao estudo da natureza. O período chamado de socrático é o período onde já vai começar a ter uma outra necessidade, uma outra visão de mundo. Então, agora nós vamos falar, né, o Sócrates é uma figura interessante, uma figura importante, né, porque ele vai pensar no método da maiêutica. Então, a frase, né, a célebre frase dele, só sei que nada sei, né, é aquela frase que eu levo para a minha vida, né, é a frase da humildade. Quem sabe de tudo
não aprende nada. Quem sabe de tudo está perfeito. Um objeto, um ser em perfeição, ele não evolui, ele está estagnado. Então, nós todos, enquanto seres humanos, nós somos imperfeitos, nós temos o que aprender, muito o que aprender, todos os dias. Então, nós temos que ter noção dessa ignorância. Eu sei que eu não sei. Então, por isso, eu posso evoluir, eu posso aprender. Então, sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. E inteligente é aquele que sabe que não sabe nada. Então, desconfie muito daquela pessoa cheia de certezas, né, cheia de conhecimento demais, que não aceita, né, que está errado. Então, essa pessoa ela já está chegando ali no limite da sua vida, da sua inteligência. Né, porque ali ela vai estagnar, ela não vai mais ser uma pessoa, um personagem, não vai ser mais um ser humano. Aí ele vai se tornar um ser perfeito, entre aspas, que vai estagnar na sua vida. A maiêutica, né, a chamada maiêutica de Sócrates. Sócrates, ele andava nas ruas, né, e indagava as pessoas por meio da retórica. Né, vocês sabem, né, a retórica, né, que é a discussão. A partir da retórica, a partir da discussão, nasce uma nova ideia. E aí ele chegava e indagava uma pessoa por meio, né, de ironia, por meio, né, do conhecimento que ele já tinha. Ele fazia a própria pessoa chegar às conclusões, né, do seu próprio conhecimento. Como, por exemplo, vamos lá. Como é teu nome? Letícia Maiara. Letícia, vamos lá, vou te fazer uma pergunta para você. O que é justiça para você? É uma definição complexa, né? Quem quer dizer o que é justiça para você, da sua cabeça agora aí? Se dá aquilo que é devido, se deve aquilo que é devido, né? Pronto, ótimo. E a justiça, ela é sempre igual para todos? Não, né? Teoricamente deveria ser. Então, relacionando as circunstâncias, né? Uma pessoa que comete um crime, ela deve ser punida? Sim, né? Pronto. De acordo com o seu crime, pronto, já estamos. E a circunstância do crime. E a vivência da pessoa? Também conta? Não conta? Por exemplo, uma pessoa que roubou um pão porque estava com fome. A circunstância é porque ela é pobre, né? É porque ela vive no. E a pessoa que roubou 100 mil reais da prefeitura numa obra superfaturada, né? Não é a mesma coisa, né? Então vocês estão entendendo, né? Vocês são pessoas que têm noção de que sabem que não sabem de nada, né? Mas quando você faz isso com uma pessoa cheia de certezas, aquilo é altamente chato, né? Então Sócrates era o chatão. Sócrates, não é à toa que ele deram veneno para ele, porque ninguém aguentava mais Sócrates na rua, né? Pô, Sócrates, lá veio o Sócrates de novo, que chato do caramba. Então, esse é o método da maiêutica, né? É um método em que ele, discutindo com a pessoa, faz a pessoa perceber as próprias falhas nas suas próprias ideias e concepções. Ele fazia isso com o mendigo, fazia isso com a mulher, fazia isso com mas fazia isso com os grandes políticos, fazia isso com quem ele encontrasse na rua. Então, né, uma coisa é você fazer isso com uma criança que está aprendendo, outra coisa é você fazer isso com o grande magíster da cidade, né? Então, isso vai causar grandes problemas, mas é a base do método socrático. É um método filosófico criado pelo filósofo grego antigo Sócrates. A maiêutica socrática consiste num jogo de dialética de perguntas e respostas sucedidas de mais perguntas. Alinhando a maiêutica à ironia, a intenção do pensador era demonstrar como as chamadas autoridades em determinados assuntos julgavam saber algo que, na verdade, não sabiam. Assim, o filósofo, que foi interpretado como o que dizia nada saber, mostrava que o conhecimento conceitual não era atribuído de muitos homens considerados sábios. Então, muita gente que era considerada sábia, né, não tinha tanto conhecimento quanto se achava. E é por isso que eu falei, não é à toa que ele foi, né, obrigado a beber cicuta, né, o veneno mais famoso, né, da Grécia. Né.
Vemos o Platão agora, discípulo de Sócrates. A maiêutica, esses escritos foram escritos e catalogados por Platão, né, que era o discípulo de Sócrates. O Sócrates mesmo, ele não assinou, ele não escreveu, ele apenas passou esse conhecimento, não só para o Platão, como para outros, e o Platão, né, o Xenofonte e outros discípulos catalogaram e escreveram livros sobre o Platão. Até isso causa alguma discussão sobre se o Sócrates realmente existiu, ou se ele era um personagem criado, né, por Platão para colocar essas ideias, né, no papel. De qualquer forma, é que o Platão ele vai ter, né, outras questões, né, outra época da filosofia. E ele vai tratar de um conceito que vocês devem ter visto, né, se vocês não viram, eu vou trazer para vocês, porque eu acho... vou já explicar porque eu acho que não pode vocês não conhecerem esse conceito, que é o mito da caverna. Vocês sabem o que é o mito da caverna, pessoal? Sabem, né? Pronto, então vamos lá relembrar só. O mito da caverna é um mito, né, uma história, uma alegoria, né, chamada também alegoria de Platão, né, que ele vai contar que em uma determinada caverna existiam homens que estavam amarrados de costas para a entrada da caverna, sem nunca ver a entrada da caverna. Eles passaram a vida inteira amarrados ali. Eles não sabiam nada do que existia no mundo. Eles só viam as sombras que se projetavam da entrada da caverna na parede à sua frente. Então, o mundo deles era o mundo das sombras. O mundo do que eles viam era a reflexão do real. Não era o real. Então, o mundo real, nesse conceito, seria o mundo das ideias. É um mundo onde o que nós vemos palpavelmente são apenas ideias, são apenas objetos que são reflexões do mundo das ideias. A cadeira, por exemplo, se eu falo cadeira, vocês vão imaginar, cada um vai imaginar um tipo de cadeira. Porque o conceito de cadeira, a ideia de cadeira está no mundo das ideias e vai existir dependentemente do formato dela no mundo real. Então existe um mundo que seria um mundo sobrenatural, o mundo das ideias. E o exemplo da cadeira é o mais simples, mas existem, né? Você pode levar isso para o lado da política, para o lado do que quiser. A ideologia, o mundo das ideias, o que é o mundo ideal? Nós podemos ver um reflexo dele no nosso dia a dia, quando nós buscamos, quando nós lutamos por um mundo melhor. Mas o mundo ideal só existe no mundo das ideias. É a discussão que eu queria falar para vocês, que é inadmissível que vocês não conheçam, é o filme Matrix. Eu, na sala de aula, às vezes eu chego, e eu cheguei, né, esse ano à triste constatação de que vocês não são mais da minha geração, obviamente não conhecem mais. Todo professor na minha época fazia essa relação de Matrix e o mundo das ideias, Matrix e o mito da caverna, e a gente tinha sempre essa ligação de entender e discutir e aprofundar a discussão do mito da caverna. Matrix, se vocês conhecem, é um filme de 1999, né, feito pelos irmãos Wachowski, que hoje são as irmãs Wachowski, né, que conta a história de um cara simples e normal, como outro qualquer, que de repente descobre que o mundo que ele vive não é real. Imagina vocês descobrirem que o mundo que vocês vivem hoje não é real. Que tudo que vocês vivem é apenas uma simulação de computador e que é um reflexo do mundo real. Então, isso vai trazer tanto uma angústia enorme, que é o caso do mito da caverna, quando um homem, né, um dos homens é solto dos seus grilhões e é levado para fora da caverna e vai ver o mundo real como ele é, né, ele vai ter um choque e ele vai voltar para tirar aquelas pessoas da caverna. Ele vai tentar levar aquelas pessoas para fora. Cara, existe um mundo real, existe uma coisa aqui que nós não estamos vendo. Vamos sair daqui. E as pessoas não querem ir. Elas querem se manter na caverna porque é confortável, porque é a vida delas, porque elas não querem esse choque de realidade. E aí, né, as pessoas, alguns contam que eles matam o cara, né, e outros que ele simplesmente desiste e vai embora. Mas que a questão é essa. No filme, o Neo, né, que é o personagem principal, ele sai da Matrix e depois ele fica voltando para tirar pessoas da Matrix. Só que nem todo mundo aceita sair da Matrix. Tem pessoas que têm a vida confortável, tem pessoas que têm a vida tranquila dentro da Matrix, elas querem viver assim. Posso culpar essas pessoas? Não, porque o mundo fora da Matrix é um inferno. Max Weber falava, né,
a palavrinha certa é a desilusão do mundo. Quando você começa a descobrir as coisas, você se desilude. Né? É aquela história do que a ignorância é uma bênção. Então tem gente que quer viver na ignorância. Posso culpar essas pessoas? Não. Mas elas não vivem no mundo real. Aí é a questão. Inclusive, a trama da história do filme se dá porque um dos caras que estão fora da Matrix quer voltar para a Matrix. Ele diz assim, ele está numa mesa, né, comendo um frango, diz, esse frango aqui é uma delícia e tal, mas eu sei que ele não é real. Eu quero esquecer, quero voltar à ignorância, eu quero voltar a poder sentir o gosto desse frango, porque lá fora não tem frango. Então, assim, é uma coisa que você entende, realmente. Depois que você sai da Matrix, você não volta mais. O cara que saiu da caverna, ele não volta mais. Então, tem todo esse conceito dentro do filme Matrix e vários outros também, né? Tem conceitos, mistura Alice nos Países das Maravilhas, né? Tem a questão do messianismo, né? Várias discussões filosóficas que, infelizmente, não teremos tempo aqui, mas que fazem parte, povoam o Matrix, o filme Matrix. Né? O primeiro, viu, gente? Os outros dois podem desconsiderar, os outros três, na verdade, né? Fiquem só no primeiro. Filme fechadinho, bonitinho, final aberto a interpretações, mas que cabe direitinho nas discussões filosóficas de Platão. Aristóteles foi o discípulo de Platão, né? E o Aristóteles já traz umas discussões mais complexas. Cada vez, né, a filosofia se debruça sobre temas mais complexos. Né? Ele vai trazer, ele vai inventar, vai começar a pensar o conhecimento sistemático. Como assim conhecimento sistemático? Ele vai sistematizar o conhecimento. Ele vai começar a escrever, né, uma espécie de método científico bem arcaico, né, e ele vai estudar mais a física, né, mundo. Ele vai voltar ao estudo da física, né, ele vai se debruçar mais no estudo da física e observar o mundo. E ele tem uma discussãozinha interessante também que é sobre a alma. Né, segundo ele pensa, ele prova, né, filosoficamente a existência da alma. Ele diz que existem 3 tipos de alma, né, uma para os objetos inanimados, outra para os animais e outro tipo para os seres humanos. Né? Óbvio que os seres inanimados têm uma alma inanimada, como é chamada. A gente até falou no conceito da ideia, né? O mundo das ideias. Né? Os animais têm um tipo de alma também, mas que não tem a inteligência, né? Porque isso aí já é uma dádiva dos seres humanos. Aí ele fala, né, que a alma do ser humano ele tem a arte, o discernimento, a ciência, a sabedoria, o intelecto. Eu amo os animais, eu faço tudo pelos animais, eu acho até que os animais deveriam ter os mesmos direitos que nós, mas temos que entender que o animal ele não pode fazer arte, ele não tem capacidade de criar uma música, não tem capacidade de criar, né, uma dança, essa beleza que nós vemos na arte, que só o ser humano pode criar. O ser humano, o animal ele não pode, por exemplo, ter a consciência. O animal ele age muito pela emoção. Nós temos a consciência. Na nossa religião cristã, ele chama isso de livre-arbítrio. Né? Você pode fazer o bem, você pode fazer o mal. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver, já dizia Roberto Carlos. Né? Então, os animais ele não têm essa opção. Tudo que eles fazem, eles não fazem por maldade. O ser humano ele faz por maldade. O ser humano é o único ser capaz de matar um outro por prazer, matar um outro por ganância. Né? Os animais não têm essa capacidade. Então, ao mesmo tempo que essa alma dos animais, do ser humano, é mais perfeita, traz uma vantagem, mas traz também um peso mais para nós. Né? Traz o peso da consciência, o peso de que lá na nossa Bíblia também fala, né, de que Adão deveria dar nome aos animais. Quando ele fala isso, ele está falando que é para cuidar dos animais. Coisa que não estamos fazendo, né? Ambientalmente, nós estamos destruindo o nosso planeta, infelizmente. Agora vamos para a democracia, falar da democracia atual. Né? Não tem como falar sobre filosofia, sobre Grécia e não falarmos sobre democracia. Né? Não podemos comparar as duas, óbvio. Na primeira vez, lá na Grécia, né, que se falou em dar poder ao povo, em dar poder às pessoas. Né? Então, não posso querer que a democracia na Grécia seja igual à democracia que nós temos hoje. Né? Então, a primeira vez que o povo participou, né, a palavra demos, né, significa população, né, o poder do povo, né, democracia. Né, era uma democracia direta,
né, na cidadania era restrita, então não era todos que tinham acesso a essa democracia na Grécia Antiga. Quem tinha acesso à democracia, pessoal, na Grécia Antiga? Só os cidadãos. Cidadãos. Escravos não tinham direito. Cidadãos, homens e livres. Tinha essa também. Se você era escravo, você não tinha direito. Se você era mulher, você não tinha direito. Se você não era da localidade de Atenas, né, da Grécia, você não tinha direito. Então era restrita. Era uma democracia restrita. Mas já era ali um resquíciozinho de democracia. Já não era mais, pelo menos não era monarquia, né? Digamos assim, pelo menos não era monarquia. Apesar de que a Grécia teve seu momento de monarquia, né? Aí não vamos entrar nessa questão, mas já era um poder ao povo. Já tinha o Senado, já tinha uma série de organizações políticas. Aí, né, a imagem não tem nada a ver com isso, porque esse personagem, alguns dizem que existiu e outros não, mas não tem nada a ver com a discussão de democracia, né? Kratos, ou Kratos, significa poder, né? E ele fala que é o poder do povo, né? Demos Kratos. Hoje, nossa democracia, ela tem afinidades diferentes, né? Ela pensa diferente. A democracia hoje não é só para organizar um Estado. Nós vamos já falar sobre alguns outros filósofos, mas hoje ela pensa na liberdade, na igualdade e no Estado de Direito. Liberdade porque nós vivemos épocas sombrias na nossa história da humanidade, da escravidão, né, durante várias épocas, que não é a mesma escravidão sempre. A escravidão na Grécia não é a mesma escravidão nas colônias, né, do século XII, XIII, XIV. Não é a mesma. A escravidão naquela época não é a mesma escravidão do século XIX, que houve escravidão no século XIX, e não é a escravidão de hoje em dia, que é uma escravidão mais na nossa cabeça. Nós somos escravos do dinheiro, escravos do capital. Nós não podemos fugir dessa lógica para viver em sociedade. Então são tipos diferentes de escravidão, mas que o nosso Estado, a nossa democracia, ela luta pelo direito à liberdade, o máximo possível. Lembrando sempre que a sua liberdade, o seu direito, só vai até onde começa o do outro. Essa frase é bem simples, mas ela explica muito bem, né, e vai te salvar de muitos problemas na sua vida. Se pergunte, e o que eu quero fazer? Infringe o direito de alguém? Se infringe, não faça, porque aí o seu direito não vai até a lei. Mas a época da pandemia, vamos lembrar. Algumas pessoas queriam o direito de andar sem máscara, no auge da pandemia. Milhares de pessoas morrendo por dia, você queria andar sem máscara. O direito meu, porque ninguém pode me obrigar. Mas esse direito seu, ele infringe o direito de alguém? É direito à vida, né, o direito a ter saúde. Então, se infringe, não é direito seu. Isso vai te salvar de muitos problemas da sua vida, viu, gente? Igualdade. Então, esse conceito de igualdade também muda através dos tempos. Ele surge, né, lá na Grécia, uma igualdade entre os iguais. Quem tinha direito à democracia tinha uma igualdade, porque o seu voto valia o mesmo que o meu. Mas, já contra os bárbaros, né, já não era a mesma igualdade. Lá na Grécia, lá na França, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas era liberdade, igualdade, fraternidade para aquelas pessoas envolvidas na Revolução. Tanto é que a França continuou sendo escravista após a Revolução. Continuou fazendo... A França não era escravista, desculpem. A França não era escravista, mas ela continuou fazendo negócios, né, com países escravistas. Ou seja, era liberdade só para alguns. O brasileiro lá, o negro africano escravizado no Brasil, não chega a essa liberdade. Então, a igualdade ela é um conceito que muda com o tempo também. E o Estado de Direito, que é o Estado de que todos nós temos os mesmos direitos. Todos temos os mesmos direitos. Maquiavelli, para que não cometamos a mesma gafe que certos políticos por aí, não é o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um outro livro infantil. O Príncipe é um livro escrito por Nicolau Maquiavelli, onde ele vai trazer conceitos relacionados à razão de Estado. O que é isso? Para ele, filosoficamente, tudo é permitido, contanto que eu mantenha o poder, a razão de Estado intacta. Até os conceitos morais podem ser superados se for para manter esse conceito, esse Estado forte e o príncipe. Os príncipes, gente, o nome é O Príncipe, porque na França, antigamente, os governantes dos locais eram chamados de príncipes. Okay? Então, o príncipe ele vai escrever
qual é o príncipe ideal, o que é que o príncipe ideal deve fazer, quais são as diretivas que ele deve seguir. E aí é onde ele fala, né, também que é melhor ser temido do que amado, porque o amor do ser humano muda da noite para o dia. E hoje quem é amado, amanhã pode ser odiado. Então é melhor ser temido do que amado. Ele falou isso aí. Por esses e outras falas e conceitos dele, ele é considerado uma pessoa má, né, maquiavélica. A palavra maquiavélico vem daí, né? Revolução Francesa, nós vemos o conceito de iluminismo, né? O iluminismo vai mudar filosoficamente o mundo inteiro. Aquelas conceitos que a gente falou de igualdade, liberdade, fraternidade, agora vão ser colocados em primeiro lugar. Na Revolução Industrial, já no século XIX, nós temos o darwinismo social, um conceito filosófico muito criticado, muito problemático, né? Que é o conceito de que a mesma teoria de Darwin aplicada às espécies de evolução, de que uma espécie é mais evoluída do que a outra, de que uma espécie ela é mais especializada do que a outra, vai ser aplicada agora às sociedades, aos povos e às culturas. Determinada cultura é mais evoluída do que outra, sempre é a europeia, mais evoluída do que a outra. Então, se nós chegamos lá na África e determinada cultura não tem esses conhecimentos, então nós temos que obrigatoriamente ensinar a eles, porque nós somos evoluídos, é o darwinismo social. Isso foi usado para justificar a escravidão, foi usado para justificar o imperialismo, né? Então é um problema difícil, complicadíssimo, que hoje está voltando, infelizmente. Parece que nós temos um retrocesso filosófico, né? Mas infelizmente, mas o darwinismo social é isso, não podemos ter muito tempo para ficar nesse assunto. O neocolonialismo, que é, né, o imperialismo, também chamado de imperialismo, né, que é a nova colonização dos países africanos e asiáticos, né, a partir desse pensamento do darwinismo social. Capitalismo e comunismo são discussões complexas demais. O comunismo, né, para quem não sabe, não é o contrário de capitalismo, né, o comunismo não é inimigo do capitalismo, né, o comunismo é um pensamento filosófico, né, redigido por Karl Marx no século XIX, onde ele vai pensar num método, né, num tipo de governo, num tipo de estado, de mundo, onde os bens são socializados entre todos, diferente do capitalismo, onde você tem o dinheiro, o capital, você faz o que quiser com ele. Mas o mundo, no geral, é regido pelo capital. Então, o comunismo pode conviver com o capitalismo? Pode, né? Até deve. Mas o comunismo mora no mundo das ideias. Sabemos que nós vamos ver relances de comunismo, de pensamentos comunistas na nossa sociedade. Como, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola. Aquela pessoa que não tem dinheiro para estudar, precisa trabalhar, mas aí o governo, o Estado, com E maiúsculo, a professora Catiana já falou, vai te dar um dinheirinho para você não precisar trabalhar e estudar. É o dinheiro de quem? De todos nós, é do Estado. Estamos socializando esse dinheiro. Então, isso é só um relance, né, uma sombra do comunismo lá no mundo das ideias. Né, que estamos longe ainda de pensar qualquer coisa nesse sentido. Mas são políticas públicas. Políticas públicas. Quem pode tornar o mundo mais justo são as políticas públicas. Alguns conceitos de democracia, né? Tem o Norberto Bobbio, que de Bobbio não tinha nada. Estou sendo piadista hoje. Mas são conceitos da atualidade. O que é a democracia na atualidade? Agora vamos falar sério. Né? Todos os cidadãos que tenham alcançado a maioridade etária, sem distinção de raça, religião, condição econômica, sexo, devem gozar dos direitos políticos. Todos nós temos que ter direitos políticos. 2. O voto de todo cidadão deve conter igual peso. O seu voto deve valer o mesmo do seu e etc. Não tem, mas porque ele é político, o Michael é vereador, o voto dele vale 3. Não. Mesmo voto, Michel vai lá na eleiçãozinha, aperta o botãozinho, vale um votinho. Mesmo voto que o professor Rafael, mesmo voto que vocês, todos que têm mais de 16 anos. Todos aqueles que gozam de direitos políticos devem ser livres para votar. Por isso que existe eleição até em presídios. Você perdeu o direito à sua liberdade, a ir e vir, mas você não perdeu o direito político. Então,
devem ser livres também no sentido de que devem ser colocados em condições de escolher entre diferentes soluções. Então, quando o pleito, né, tem pessoas que são do mesmo partido, você sabe que por trás ali vai ser a mesma coisa, então isso não é uma eleição válida, não é uma democracia, você não tem como escolher. Por isso que uma eleição deve ter vários candidatos com pluralismos de ideias diferentes para você escolher. Seja para as eleições, seja para decisões coletivas, deve valer a regra da maioria numérica. Então, quem tem mais votos, vence. Nem que seja por um voto, mas tem mais. Nenhuma decisão deve ser tomada por maioria. Não, desculpa, nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria. Olha só, declarações de um certo ex-presidente aí que a minoria deve se curvar à maioria. Não é assim. Nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar direitos de minoria. Pelo contrário, nosso Estado Democrático de Direito deve pensar no bem-estar de todos. Para que você... a minoria no Brasil, vamos dizer, tem uma minoria de pessoas lésbicas no Brasil. Aí eu vou fazer uma lei que vai diminuir os direitos dessas pessoas, porque todo mundo vai concordar? Não. Pelo contrário, eu tenho que entender que essas pessoas também têm direitos, os mesmos direitos de viver, de casar, né, os direitos à vida, direito, etc. N direitos. Eu tenho que assegurar os direitos dessas pessoas. Isso é a democracia na atualidade. Porque se fosse assim, era bom demais. Né? Quem estaria mandando em nós ainda seríamos os europeus, ainda estavam mandando na gente aqui, porque eles têm a maioria, eles têm as armas, eles têm tudo. Então, o Estado Democrático de Direito, ele prevê isso. Não é porque é minoria que você não tem direitos. Cuidado. Gente, para encerrar, estamos acabando, 5 minutinhos, dá para a gente fazer umas questõezinhas aqui. Né? Eu quero começar, deixa eu ver com essa questão aí... pronto. Não, já falamos de Sócrates, vamos para frente. Vamos falar, eu tenho uma questãozinha mais legal aqui para falar com vocês, que é onde a gente vai discutir o Maquiavel. Né? Olha só, pensamento maquiavélico. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido do que amado. Quando haja de faltar uma das duas, né, então é melhor ser temido do que amado. Porque dos homens, que se pode dizer de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecendo-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, se revolta. Então, ele fala, né? Se você for amado, você tá, como o sogro diz, só presta quem presta, né? Quando você não presta mais, aí pronto, joga fora. Então, o Maquiavel diz que a resposta para isso aí é você ser temido, né? Ele fala. A partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Vamos lá, letra A. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros? Essa é a resposta certa? Não, né? É o contrário, ele fala pelo contrário, né? Que o cara, quando está bem com você, está de boa. Quando você está de mal com ele, então não é nato do ser humano praticar o bem, né? B. Possuidor de fortuna. Fortuna, para quem não sabe, é a sorte. O Maquiavel chama de fortuna. Valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política? Bom, isso aí é verdade, o Maquiavel fala, mas não é isso aí que trata o texto. Cuidado, né? Leitura do texto. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Essa aí, né, gente? Vocês perceberam, né? É pelo interesse do cara. Se você está bem com ele, ele vai estar bem com você. Se ele está no lado mal dele, ele vai se revoltar contra você, né? Revoltam-se, como ele fala ali. A letra C, guiado por interesse. Maquiavel nos mostra em seu livro O Príncipe que a moral e a política não estão sempre relacionadas e que o indivíduo é guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. E para o bem de todos, é preferível que um governo seja temido do que amado, para o bem de todos. É a chamada razão de Estado.
Porque pior do que sofrer, uma pessoa sofrer, é o Estado ser desagregado. Essa é a visão dele. Manter a unidade do Estado, manter a coesão social. Essa é a visão do Maquiavel. Maquiavel chama a atenção para o poder exercido pelos governantes. Em sua perspectiva, quanto mais forte e impiedoso for o poder, mais capaz de garantir a paz e a harmonia ele será. Complexo, né? Muito bem, olha só, já tá consumindo Maquiavel sem saber, né, bichinha? Cuidado se não virar maquiavélica. Já é. Vamos lá. Essa questão aqui, que é onde a gente vai tratar alguns conceitozinhos. Eu vou encerrar com ela, porque ela é abrangente. E essa questão do Enem 2019, ela necessita conhecimento filosófico mesmo. Então, vamos terminar com ela aqui, porque é o seguinte, vamos lá. Ó. Dizem que Humboldt, né, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, viu seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De qualquer maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores da natureza, nosso papel, sul-americanos, no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Colonização ibérica, quando ele fala ibérica, Portugal e Espanha. Né? Então, a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Então, vamos lá. Foi o relativismo cognitivo? Gente, eu vou para a resposta direta, porque cada um desses conceitos a gente vai tratar rapidinho aqui, porque são complexos. A resposta correta é o racionalismo cartesiano. Eita, professor, agora me pegou. O que é racionalismo cartesiano? Tem a ver com um carinha chamado René Descartes. Ou Descartes, não sei como, nunca aprendi como é que fala o nome desse cara. Né? Mas o racionalismo dele, o pensamento racional para Descartes. Olha só. O racionalismo cartesiano é uma referência ao pensamento filosófico de René Descartes. Para o pensador, a razão é a maior das faculdades humanas e o fundamento de todo conhecimento válido. É através da razão que os seres humanos dominam a natureza e utilizam como meio para o seu desenvolvimento. Então, olha só, através da razão que o ser humano domina a natureza. Assim, o pensamento de Humboldt, que relaciona a natureza a um saco de ouro, demonstra uma concepção da natureza a partir do seu aspecto como um produto a ser explorado e comercializado. Então, a natureza, para Humboldt, né, é um produto. Tem que ser explorado, tem que ser comercializado. E esse pensamento foi muito comum no século XIX. Muito comum. Esse pensamento, essa nossa reviravolta para o ambientalismo é muito atual. Né? E infelizmente está perdendo força novamente. Mas essa visão de que nós temos que manter determinados locais, preservar o meio ambiente é muito atual, é muito contemporânea. Então, essa visão de que o ser humano tem a razão e ele deve usar essa razão para explorar a natureza, vem de René Descartes. A visão da natureza como um meio para a obtenção de riquezas é uma marca da concepção cartesiana de domínio e exploração da natureza pelos seres humanos. Então, ele fala, né, que o ser humano tem o direito, ele tem que explorar. Então, quando o Humboldt fala lá que os nossos nativos, os nossos indígenas, né, povos originários, a gente chama hoje em dia, estão sentados num saco de ouro, ele não está analisando o seu meio ambiente, o seu território, enquanto um território pertencente, de cultura, de vivência, de direito deles, mas sim como uma mina de ouro a ser explorada. É a visão do darwinismo social também, lá atrás. Porque esses povos são involuídos. Né? Eles não são evoluídos como nós, por isso eles não fazem esse tipo de exploração. Então nós temos que ir lá
e fazer isso. É o chamado destino manifesto, também é um outro conceito, destino manifesto. É o quê? Deus nos evoluiu para a gente dominar o mundo, para a gente fazer o mundo evoluir. É o destino manifesto. Isso surgiu no século XIX, junto com o protestantismo, né, junto com todas essas questões neocoloniais no século XIX. Então, entenderam, né, pessoal, que é o racionalismo de René Descartes? A razão é a justificativa para eu dominar, para eu explorar a natureza, o mundo ao meu redor. Olha só, vamos falar dessas alternativas, né? O relativismo cognitivo, o que é? Ele é marcado pela possibilidade de diferentes conhecimentos sejam simultâneos e válidos. Então, é exatamente o contrário do que o Humboldt está falando. O relativismo cognitivo, ele iria respeitar e valorizar os saberes desses povos sul-americanos. Pelo contrário, né, ele faz ao contrário. Não, tem que tomar dessa galera que ele não está usando. Então, o relativismo cognitivo é isso. Letra B, o materialismo dialético é uma teoria desenvolvida pelo sociólogo Karl Marx. Segundo ele, as relações de produção vão determinar a construção social, que avança a partir da exploração de uma classe por outra. Então, as relações de produção, ele vai colocar o burguês e o proletariado. O burguês explora o proletário através dos meios de produção que ele detém. E isso vai ser sempre o motor da história. Então, esse é o chamado materialismo dialético de Marx. Marx ele vai dividir a história não em períodos como história antiga, Idade Média, idade moderna e contemporânea. Ele vai dividir por métodos, por épocas das relações de produção. Vai falar no método de produção asiático e etc., até chegarmos ao capitalismo. Segundo ele, o último seria o comunismo. Coitado, mas vamos continuar seguindo essa ideologia. Né? Vai que um dia nós temos conhecimento, né, temos consciência de classe suficiente para a gente ter igualdade entre todos. Né? Letra D, a C era correta. Letra D, o pluralismo epistemológico. Né? Ele fala que é uma corrente de pensamento que defende que os saberes estão diretamente ligados a diferentes contextos. Também é totalmente o contrário do que ele estava falando. Ele vai respeitar, né, os saberes daqueles povos. Ele iria fazer o que a gente faz hoje. Né? A gente tem escolas indígenas, a gente tem concursos para professores de escolas indígenas que respeitam aqueles povos, os seus conhecimentos e os seus saberes. Né? A gente não vai mais chegar lá querendo ensinar para eles a língua portuguesa, tem que aprender português. Por isso também são provas diferentes para o Enem, né, em vestibulares e etc., porque são contextos diferentes. E letra E, o existencialismo fenomenológico. Ele fala que é influenciado pelo pensamento de Jean-Paul Sartre, busca compreender e respeitar os indivíduos a partir de suas experiências e construção de sua existência. Então, ele vai pensar na sua experiência e a partir da sua experiência como você constrói o seu pensamento, as suas ideologias, né, e as suas vivências. Então, gente, a gente vai encerrar por hoje, né, no nosso tempo. Eu espero que né, a nossa aula de hoje tenha sido construtiva para vocês, tenha agregado algum valor a vocês. Desejo toda sorte do mundo para vocês no Enem, porque infelizmente prova também é sorte, né? Vai que vocês estão um dia mal, um dia ruim, mas conhecimento vocês já estão indo preparados, né? Conhecimento. E falta a experiência também, né? É uma outra coisa. E por último, como diria Maquiavel, a virtude, né? A fortuna, a sorte, né? Porque Maquiavel fala que dentre todas as virtudes do homem, a sorte é a única que você não pode controlar. Então, esperemos que a fortuna esteja com vocês no dia da prova. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Pessoal, assim nós encerramos aqui as nossas atividades pela manhã, né? Na parte da tarde, a gente inicia a 1h da tarde com saúde mental, com o psicólogo Luiz Fernando. Às 13h30, biologia, com o professor Anderson. Aí teremos a parada para o lanche. 15 horas, redação, com Renata Siebra. E a previsão de encerramento às 16h30. Pronto. Pronto, vai ter uma mudançazinha aqui, mas vai dar tudo certo, tá bom? Quero aqui agradecer ao professor Rafael Sobreira, sempre disponível, bem-humorado, com essa visão crítica, que é o que nos faz diferentes da multidão, né? Então,
Professor, muito obrigado pela disponibilidade. Segundo ano, né, com a gente no aulão, desde o início. Entrega aqui essa comenda, essa plaquinha. Convidar Bruno, vem aqui. Você não saiu nenhuma foto hoje, venha colaborar aqui conosco. Ao professor Rafael, nosso muito obrigado, com uma calorosa salva de palmas. Pessoal, na parte da tarde, 1h, todo mundo aqui. A você que nos acompanha através da TV Câmara, né? Muito obrigado aí a você que está participando aí através da TV Câmara. Pessoal, um bom almoço para vocês e até a tarde com muitos sorteios, tá bom? Estratégico esses sorteios à tarde, viu? Para ninguém dormir.